Boa noite. Boa noite. Ô, Justo. Oi. Bate assim em cima do seu celular que você vai ver os pontinhos lá embaixo que eu te falei. Bate. Bate. Olha lá embaixo, onde na hora que você bate no celular, aparece silêncio, interromper, compartilhar, participante, mais. Uhum. Clica no Alô. mais, que aparece o tinino. Ah, tá. Falou. Obrigada. De nada. Oi, Flávia. Oi! Quanto tempo, hein, filha? Demais! Com sono, Adriana? Não, gente, que silêncio é ruim demais. Misericórdia. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, gente. Vai falando aí. Eu falo, eu não sei ficar calada, não. Vocês são muito artistas, viu? Então, tricota. É isso aí, minha filha. É muito ruim ficar calada. E tá faltando um monte de gente hoje. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, paz. Tudo bem? Tudo bem. Graças Então a tá bom. Deus. Esperar aí mesmo uns minutinhos para ver se o pessoal que tá faltando entra. Amém. Enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui a Manjusta e a irmã Sônia cantando. Pode continuar, pode continuar. Tá bom? Ai, ai. Isso é para não ficar calada, Pode pastor. continuar. Tá certo, é isso aí. Boa canta noite, aí. todo mundo. Boa Boa noite. noite. Quem tá dando boa noite aí? Deixa eu ver. É isso que eu já ia perguntar. Quem que deu boa noite? Pois. O pessoal pode abrir a câmera, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Boa noite, gente. A paz. Deus abençoe. Amém, Mary, Mary. boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, a paz. Ah, Então vamos lá, vamos falar sobre Apocalipse 13. Apocalipse 13, que é o nosso estudo de hoje. Certo? Como é que foi o Amém. trabalho aí, Carla? Deu tudo certo? Tem que ligar o microfone. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deu certinho, não deu para entregar tudo hoje não, mas sábado a gente vai continuar o trabalho aí. Mas foi bem legal hoje, bem gratificante, entregamos bastante carta. Ah, que bom. Carla hoje entregou as cartas para os irmãos que estão meio sumidos. Amém. A Vânia foi com você? Foi eu, a A Vânia. Vânia foi com você, Carla? Foi eu, a Vânia, a Mary e o Matheus. E a Ingrid também foi. Ah, bacana.
Então vamos lá, vamos começar. Vamos orar primeiro. Eu só abri com a Bíblia aberta em Apocalipse 13. Né? Semana passada a gente deu a introdução sobre esse assunto e foi bastante interessante. Não sei se o Matheus Oliveira está aí. Acho que não, né? Ele está com a missão de colocar as coisas no YouTube. Eu já prometi para muita gente aí que a gente vai pôr e qualquer coisa vocês cobram dele, por favor, tá bom? Quem sabe ele coloca lá. Pastora Amélia, depois a senhora manda para mim aquele estudo, aquele PowerPoint que o pessoal tá pedindo. Ah, tá bom. Eu mando. Eu mandei acho que pro Matheus. O Matheus. Qual que é o Matheus? Oliveira. Mandei pro Matheus Oliveira. Então pronto. Então tá resolvido. Tá bom. Ele tá entrando aí, eu já vou cobrar as duas coisas dele, então. Matheus, tá aí? Acabei de chegar. Oi? Escutando? Tudo bom? Oi? Senhor? Ah, Tô ouvindo. Tudo bem? eu não escutei. Não escutei o que o senhor falou, não, antes. Tudo bem, Matheus? Pastor, não sei se é a minha internet que tá ruim, mas eu não tô entendendo o que o senhor tá falando, não. Não tô entendendo nada. Agora nós estamos aqui conversando. Porque eu não... Pastor. Entendi nada que vocês falaram. Esse grupo? Não. Pastor, a sua internet está ruim, está falhando. Estão me ouvindo ou não? Estou te ouvindo, mas eu não estou escutando. Não estou te vendo. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Portanto, também. Ai, ai. Cadê o pastor, gente? Ô, Matheus. Oi. Matheus. Agora é hora de Oi, você pastor. chamar atenção. Agora você chamar a atenção do pastor Heitor. Que internet é essa dele, ué? Ah, tá. Como assim a internet Vou que tentar cai? minha sorte lá. A internet dele é de cruzeirense, aí cai mesmo, sabe? É verdade, Aí não, né, Matheus? Matheus? Não é não. É. É verdade, ué. A Eu do tô pastor Aleluia cai concordando com direto. Matheus. A do Adriano cai direto. O pastor também tá caindo. Agora, essa aqui de casa aqui, a atleticana, ela não cai não, né, Sônia? É isso aí, Matheus, concordo. Pô, gente, eu acabei de chegar. Eu, a Carla, tava aí, a Vânia também. A gente tava fazendo meio que um evangelismo ali. Nossa, eu tô cansado, viu? Ô, pastor Não vai dormir na Matheus, aula não, hein?
Não, acho que eu vou dormir. Fala, pastor Aleluia, meu amigo. Aproveita a oportunidade para tirar a casquinha, não, meu filho. Não pode passar batido, não, pastor Aleluia. Você é benção, te amo em Cristo Jesus. Também, meu amigo. Tô doido pra gente fazer aquela obra lá na igreja lá. Adriano tá aí também, ó. Adriano. Vamos fazer. Ô, cadê o pastor, hein, gente? O pastor tá atrasado. Será que ele foi arrebatado? Não é possível, nossa. Acho que ele foi arrebatado aí. Foi não, hein? Ô, irmã Justa. Irmã Justa tá aí, ó. Foi arrebatador nosso. Ué. Cadê o pastor, irmã Justa? Ué, Foi esse homem? Fumando a internet dele. Hoje eu vou aproveitar que ele não tá aqui. Zoar ele. Não estão escutando você não, Sônia. Eu tô vendo que você tá falando, mas não tem ninguém te escutando aí. O microfone dela. Oi, Justa. Oi. Eu já ia falar que seu celular tava caindo, ele caiu. É pra você ver, minha filha. Olha como é que essa palavra tem poder. Pessoal, vocês me ouvem agora? Aí, pastor. Chegou na área. Agora sim. Agora sim. Enfim, é bom que você tá aí, Matheus, falando muito. Tô gostando que você tá ruim ainda. Ativo hoje. Hã? Ô, pastor, já tô ligado 220 hoje. Tô vendo. Parei hoje não. Aproveita que você tá ligado no 220, coloca os vídeos que eu te pedi para colocar no YouTube. Até amanhã, por favor, para o pessoal acompanhar. E manda para mim o PowerPoint da pastora Mary, que foi mandado para você e você não mandou para ninguém. Manda pro grupo. No grupo... Qual grupo? Todos os grupos que você quiser, manda para todos os grupos. O importante é que todo mundo tenha o PowerPoint. Beleza. Vamos começar. Desculpa aí pelo problema da internet, pessoal. Vamos começar. Pastor Aleluia, tudo bem com o senhor? Firme. Liga seu microfone aí para o senhor fazer uma oração por nós, por favor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu coloco, meu Pai, esta reunião nas tuas mãos. Que o Senhor venha abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender e compreender qual é a perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. E coloco, meu Pai, cada irmão nas tuas mãos, nosso pastor, nosso líder, que o Senhor capacita, unge ele, meu Pai, com a tua unção, com a tua graça. Em nome de Jesus, declaramos que esta reunião será uma bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Apocalipse 13, a gente parou semana passada, a gente deu uma introduzida no assunto do anticristo, né? E é muito interessante esse assunto que a gente começa a ver, inclusive, alguns candidatos a anticristo nesse tempo presente. Muita gente já tem alguns candidatos. Eu vou separar a aula de hoje em duas partes. E a primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre a marca da besta, que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16. Abram aí, por favor, Apocalipse 13, 16. Nós vamos ler o 16, 17 e 18. A Natália, que está aqui com a gente, me mandou um estudo muito interessante. Ela vai falar um pouquinho sobre uma tecnologia que está despontando aí, que faz muito sentido a gente conversar sobre ela. Apocalipse 13, versículos 16, 17 e 18. Alguém lê para nós aí, por favor. Quem vai ler? Amém. E faz que todos, pequenos e grandes, rico e pobre, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na destra, para que ninguém possa comprar ou vender.
senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém, amém, pastor. Aleluia, obrigado. Só para fazer um paralelo e a gente introduzir o assunto de hoje, Apocalipse 7:4. Apocalipse 7:4. Anotem aí esse texto, eu vou ler aqui para vocês. Depois marquem na Bíblia, Apocalipse 7:4. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. Então, perceba que aqui existe uma comparação, uma analogia, uma imitação do diabo. O diabo marcou, não é? Através de um número aí, de uma marca, a vida daqueles que estiverem aqui na terra na grande tribulação, uma marca na fronte, né? Ou uma marca na mão direita. E Deus também, em Apocalipse 7:4, faz uma marca na fronte das pessoas, aquelas pessoas que foram seladas, né? A Bíblia fala aí sobre o selo de Deus. Percebe que o diabo está o tempo inteiro copiando a Deus mesmo e tentando imitar a Deus, né? Nós falamos isso semana passada. E eu falando um pouquinho dessa marca, essa marca que é uma marca que muita gente pergunta, né? Que marca será esta? A marca da besta. Essa marca vai ser um sinal na vida de todas as pessoas que aqui estiverem durante o período da grande tribulação. E a gente está vendo aí um mundo que está totalmente sendo aprontado, ficando pronto para esse governo mundial, para esse controle populacional, para esse controle das pessoas, inclusive com a impossibilidade delas comprarem ou venderem se não tiver essa marca. Isso posto, né? Pensando um pouquinho sobre o que pode ser essa marca, um pouquinho do como é que está se desenhando o cenário de avanço tecnológico. Eu convidei aqui a Natália para falar alguns minutinhos para a gente sobre uma tecnologia que está despontando, que é a tecnologia 5G. A Natália vai falar um pouquinho para a gente aí. Pode ficar à vontade, Natália. Amém. Basicamente, o que consiste a tecnologia 5G? O G vem de geração, ou seja, vem toda a evolução do celular que chegou até o dia de hoje, da telefonia celular. Por exemplo, o primeiro G foi aquele celular grandão, que só fazia ligação, e a primeira evolução do G foi porque antigamente os telefones eram por fio, eram os telefones fixos por fio, e aí o primeiro G foi o telefone sem fio. Aí logo depois o segundo G foi através do telefone poder mandar mensagem de texto. O terceiro G foi começando a introduzir um pouquinho sobre a questão dos e-mails, alguns inícios de alguns aplicativos, e a que a gente vive hoje, que é o 4G, né? Que é a tecnologia onde foi incluída as redes, né? E fora também que começou a melhorar a qualidade de videogames, teve também o início da questão da realidade virtual, de alguns tipos de jogos, alguns aplicativos. E a tecnologia 5G, ela vai ser 600 vezes mais rápida do que a do 4G. Só que ela não vai ser liberada de uma vez, porque ela está sendo ainda um pouco testada. Em alguns países, ela já está começando a ser testada, como na China, por exemplo. Tanto que existe aí um atrito entre a China e os Estados Unidos para ver quem vai dominar essa tecnologia. E aí, provavelmente, eu vi algumas reportagens falando que está previsto iniciar um pouco da implementação no Brasil em 2021, no ano que vem, que vai ser começada a utilizar. E aí, provavelmente, ela vai vir, por exemplo, com 100 vezes mais rápida, por exemplo, do que a tecnologia 4G. Porque para ela ir desenvolvendo até chegar nos 600 vezes mais rápido. E aí, permitindo, por exemplo, a transmissão de dados de 1,5 gigabytes por segundo, que quando for a plenitude total, quando estiver usando essas 600 vezes, vai chegar a ser 10 gigabytes por segundo. É muito rápido mesmo. E também com esses avanços, por exemplo, vão ter avanços através da medicina,
Por exemplo, cirurgia robótica, hoje já é implementada em alguns países, mas ainda assim depende do homem. Só que daqui a pouco não vai ter necessidade nenhuma do homem de ter um médico lá acompanhando o robô fazendo a cirurgia, porque a internet não vai ter falha, não vai ter problema de conexão na internet. E com isso, com esse tanto de coisa, com esse tanto de avanço que vai vir, começa a surgir algumas preocupações éticas que o 5G vai trazer para a humanidade. E a primeira dela vai ser o impacto na saúde humana. Porque o que acontece? A gente hoje já sofre algum tipo de radiação por meio do telefone. São poucos, bem pouquinha mesmo, mas com a tecnologia 5G, pelo nível que vai ser e pela quantidade de satélite que vai ser colocada no mundo, né? Porque ela não vai ser mais igual a gente conhece hoje, que é por fibra óptica, né? Vai ser realmente por satélite. Então, em todos os lugares do mundo, eles estão fazendo um planejamento para ter acesso à internet, para você nunca ficar sem internet. Por exemplo, você vai no interior e lá não pega o sinal específico de algum operador ou não pega sinal de internet. Não, vai ser realmente globalizado, tanto que até saiu uma reportagem em pouco tempo que mostrava o céu com um monte de luzinha, não sei se alguém chegou a ver, era o satélite se movimentando. E também, pelo fato de vai ser muita radiação, vai surgir novas doenças também e aumento de câncer, né? Câncer por meio de radiação. E outra coisa também que vai ocorrer é a inteligência artificial. Já está sendo desenvolvida há muitos anos, a gente já vê falando aí, já vê falando de filmes também, só que realmente com a tecnologia 5G, muitas coisas que estavam em plano, as pessoas estavam testando desde muitos anos atrás, vai conseguir ser implementada por causa do 5G. E aí, por exemplo, vai ocorrer, por exemplo, um número de desemprego enorme para o ser humano, porque as pessoas vão começar a ser substituídas por máquinas. A gente já até vê filmes, por exemplo, tem até um desenho da Disney que chama Wall-E, que realmente, assim, a máquina dominou o ser humano já não tinha validade nenhuma na Terra. Então, a gente já vê, por exemplo, algumas colheitas que já utilizam um pouco mais a tecnologia, alguns tipos de colheita. E a tendência é só cada vez mais introduzir máquinas e diminuir o ser humano. Até porque é mais barato, né? A mão de obra. E também uma coisa que a gente já vê direto acontecendo, que é o deepfake, que é o falso elevado a níveis profundos, que nada mais é do que uma tecnologia que você consegue editar o rosto da pessoa. Você consegue pegar a imagem do rosto da pessoa e colocar no seu. Por exemplo, posso pegar a imagem da face do rosto da minha mãe e colocar no meu e me passar por ela. A gente já vê várias vezes fazendo isso com político, até mesmo um meme que acontece e rola em Facebook, em Instagram. Agora você já imagina, ainda não é perfeita pela qualidade da internet. Agora com o 5G vai ser perfeita. Isso também vai ser muito preocupante, porque imagina se alguém quer te culpar de algum crime. Como que vai ser comprovado que você não estava lá? Sendo que a pessoa pode se passar por você. Então isso aí também vai ser algo muito preocupante mesmo. Outra coisa também que vai ser é o Neuralink, que nada mais é do que microchips, que tem um cientista desenvolvendo já na China, se eu não me engano, um Neuralink que vai ser colocado no cérebro da pessoa. O foco dele, no caso, é para tratar doenças. Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer. A pessoa faz, por exemplo, existe já um mapeamento genético, que é algo que você faz para você descobrir, por exemplo, doenças que tem na sua família, que você pode ter probabilidade de ter, esse tipo de coisa já existe, né? A gente consegue fazer, até mesmo fazendo a árvore genealógica da nossa família, a gente consegue fazer. E aí a pessoa vai introduzir, e aí vai ser como se fosse o que a gente tem hoje no celular, que é a nuvem, que fica arquivada coisas que para ir liberando espaço do nosso telefone. Vai ser basicamente isso, só que vai ser com as memórias das pessoas, por exemplo, que sofrem Alzheimer. Porque a doença de Alzheimer a pessoa tende a esquecer, né? E aí vai introduzir na parte do cérebro, se eu não me engano, é a parte direita que tem as emoções do cérebro
e aí vai ser introduzido e a pessoa vai conseguir lembrar. Agora, você imagina, alguém que vai controlar essa tecnologia vai ter acesso ao que você pensa, o que você, às vezes, não quer falar para ninguém, vai ter acesso a lembranças suas que você vai ter vivido, vai ter acesso à sua vida, coisa que, por exemplo, você quer ter privada, a pessoa vai ter acesso. Então, isso também vai ser uma grande arma do anticristo, porque ele vai poder usar, por exemplo, a questão de controlar a nossa mente contra Deus. Tudo isso aí ele pode usar como uma arma contra a gente mesmo. Natália, e também ele fala... Oi. Só uma curiosidade para o pessoal entender isso. E o sistema, né? A Bíblia fala que o mundo já no maligno, o sistema é tão maligno e perverso que as pessoas vão soltando através de filmes, de séries, mensagens subliminares para mostrar essa realidade. Inclusive, tem vários vídeos na internet para quem é curioso com essas coisas, sobre uma coisa que eles vão criando para que a gente mentalmente assuma que aquilo é normal, para que não seja um choque, né? E o que você está dizendo é, imagina, vai haver uma tecnologia que vai estar ligada à mente das pessoas, e essa tecnologia, daqui a pouco eu já vou até falar um pouquinho sobre ela, que ela já existe, você está dizendo aí, e muito bem. E para quem tem curiosidade, existe uma série, eu já até vi alguns episódios por curiosidade, que chama Black Mirror. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa série. Está no Netflix, chama Black Mirror. E ela é uma crítica ao poder da tecnologia sobre as pessoas no futuro. E tem um capítulo que é exatamente isso, que é as pessoas têm acesso à memória delas mesmas. Ou seja, eu consigo ver, e aí não é ficção, é um projeto que existe, eu consigo, através de um microchip implantado na minha mente, eu consigo ver aqui, eu consigo ver numa televisão ou num projetor todas as coisas que aconteceram com o meu passado. Ou seja, a mente humana passa a ser controlada por terceiros, por outras pessoas. E é uma coisa impressionante, que tem gente que acha que é viagem na maionese, que não faz sentido, mas para quem tem curiosidade, basta dar um Google aí, você vai ver muitos vídeos. Na Netflix tem essa série, e muita coisa que já está sendo transmitida para nós como algo normal, e lá na época da grande tribulação vai ser o usual, né? As pessoas vão ter essa tecnologia muito, muito tranquila de aceitar, né? Microchips, etc. As pessoas vão estar condicionadas a aceitarem isso. Na verdade, eu até vi algumas pessoas que se dizem influentes hoje, né? Por exemplo, alguns youtubers, que misericórdia, né? Que falam que realmente o homem tem que ter alguém para controlar o ser humano. Hoje em dia vem muita gente falando sobre isso. Porque a humanidade está muito podre, a gente precisa de ter alguém que vai controlar as pessoas. Então, isso aí já vem desenvolvendo há muitos anos, né? Outra coisa também que vem desenvolvendo há muitos anos, tem um filme também que eu assisti na Netflix, que fala justamente essa questão de substituir o ser humano, de uma máquina dominar o ser humano, que chama Mãe. Depois, se vocês quiserem assistir, é muito bom mesmo. E outra coisa também é o avanço na engenharia genética. Já tem muitos e muitos e muitos anos que as pessoas tentam fazer pessoas geneticamente desenvolvidas, pessoas imunes a vírus, pessoas... como, por exemplo, né, a ideologia de Mengele e Hitler, que era fazer uma sociedade pura, um povo puro, né? Então já vem há muitos anos. E a China tem desenvolvido isso, tudo a China, né? A China tem desenvolvido isso há muito tempo já para criar essas crianças realmente, assim, geneticamente puros. E eles falam que até então é para elas serem resistentes aos vírus. Que eles falam que cada dia mais as pessoas vão adquirir, desenvolver vírus e tudo. Inclusive, né, foi a questão do coronavírus, que fica aberta aí, que tem muita gente falando que é um teste justamente para testar nessas crianças mesmo. E outra coisa também é que, por exemplo, com essa questão de mexer na genética, Deus vai perder totalmente a capacidade dele de criar o ser humano da forma que ele quer. As pessoas vão conseguir ter um acesso de, por exemplo, eu quero que o meu filho seja a pessoa mais inteligente que já pisou na Terra, por exemplo.
Aí vai lá, muda lá no negócio genético. E aí, eu quero que meu filho tenha olho claro, eu quero que meu filho tenha cabelo louro. Então, Deus vai perder essa questão dele de criar as pessoas, de produzir o ser humano. E isso aí é uma coisa que é muito complicada, né? E lá em Mateus 24:37, fala que a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. E lá no versículo em Gênesis 6, do 4 ao 7, fala que os anjos caídos, né, tiveram relações sexuais com as mulheres humanas e foram produzidos seres híbridos, seres poderosos, belíssimos, que eram os gigantes. E Deus olhou para aquilo lá e se aborreceu. E foi, assim, um estopim para ele falar que ele não queria mais, que ele tinha arrependido de criar o ser humano e mandar o dilúvio. E aí no versículo 9 também afirma que Noé era um homem íntegro. Mas também naquele sentido de íntegro, seria que Noé era puro geneticamente. Até porque os homens também estavam casando com mulheres de... culturas que fala? De outras religiões. E também Noé era puro geneticamente, porque ele era como se ele fosse um animal que não tivesse cruzado com nenhuma outra raça, né? E esse texto em Mateus fala justamente sobre esse hibridismo que acontecerá no futuro, né? Que é o que a gente está falando sobre a questão genética, que ele já vem procurando há muitos e muitos anos. Foram muitas pessoas que sofreram e morreram, inclusive os judeus foram vítimas dessas torturas aí na época do médico em Auschwitz. Pode falar. Então, nessa parte aí que a Natália está falando sobre essa mudança da genética, o que o inimigo tem feito hoje para que a gente entendesse e tentar... Tá desligado seu microfone. Está desligado? Tá. Agora está ligado. O que tem acontecido hoje que a gente tem visto? A gente sabe, como o pastor Heitor falou na aula passada, que esse espírito maligno do anticristo, ele já age aí, né? Então, o que tem acontecido hoje que a gente vê? Pessoas já modificando o sexo, mudando a opção sexual, mudando o corpo. Ah, não estou satisfeito com o meu corpo assim. Ah, eu nasci mulher presa no corpo de homem. Isso tudo aí, gente, é uma influência maligna, é um espírito que age do anticristo justamente para isso, para que quando chegar mais para frente, né, a medicina mais avançada ainda, quando houver a opção, eu quero fazer um filho da forma que eu imagino, não da forma que Deus quer nos abençoar. Então, isso tudo tem feito, afastando as pessoas cada dia mais e mais de Deus. Né? A gente vê que quando a Natália dá essa referência, que é como o tempo de Noé, existia ali uma poluição sexual muito grande, as pessoas tendo relações sexuais com animais, homem com homem, mulher com mulher, estava nada diferente do que tem acontecido hoje. Esse mesmo espírito continua agindo para que, quando chegar o momento do anticristo, as pessoas que ficarem aceitarem com mais facilidade essa escravidão, né, demoníaca que eles vão viver. Era isso que eu queria completar. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou pode continuar? Alguém, gente? Eu fico viajando nessas questões genéticas aí que o povo fica falando. Fico imaginando se der errado, o que vai nascer. Vocês já pararam para pensar? Se der alguma modificação errada? Nossa, meu Deus do céu. O povo brinca demais. Mas, enfim, o controle absoluto, né? Por exemplo, como eu falei com vocês, que a China e os Estados Unidos estão brigando pelo domínio dessa tecnologia. E aí eles rolou também, acho que na época do governo, se eu não me engano, da Dilma, que a gente estava sendo espionado. Aconteceu muitas e muitas coisas e com certeza essas questões de satélites espalhando é uma movimentação dos satélites dos Estados Unidos e da China também. E uma desvantagem também é que com o aumento da tecnologia, tudo vai ser pela internet. Por exemplo, a casa da gente, por exemplo, a geladeira, a máquina de lavar, a misteira, o computador, tudo vai ser conectado um com o outro, porque vai começar a tudo vai ser inteligente, a cidade vai ser inteligente. É um projeto que eles estão pensando em fazer.
carros hoje em dia já vêm, né, com um pouco de inteligência, carros que sabem estacionar sozinho, sem a gente precisar dirigir. Tem alguns também que já vêm desenvolvendo, por exemplo, se você está muito perto de outro carro, aí ele freia, ele para, ou ele diminui a velocidade. E aí, com o fato da cidade ser, por exemplo, tecnológica, vai acontecer do seguinte, por exemplo, você está lá distraído, e você quase passa no sinal vermelho, aí o carro vai parar e vai te avisar. Não vai ter necessidade nem da gente tirar a carteira mais, que os carros vão dirigir sozinho. Mas também, o que pode acontecer? Para tudo isso estar interligado na internet, com certeza vai ter alguma empresa, vai ter alguém por trás disso tudo novamente, desse controle, porque a gente vai perdendo a privacidade da gente. Porque, igual, por exemplo, a gente já viu filme de hacker, por exemplo, que o hacker invadiu o computador, conseguiu ver através da câmera do computador o quarto da pessoa. Agora, vocês já imaginam que isso já é difícil, porque as torres onde mandam o sinal hoje da nossa internet 4G, aquelas torres enormes, e elas são distantes uma das outras. E a da tecnologia 5G vai ser que elas vão ser torres menores e vão ficar mais próximos da nossa casa. Então, você já imagina como que vai ser bem mais fácil, por exemplo, alguém invadir o sistema da sua casa, alguém gravar alguma conversa sua, por exemplo, se tiver naquela época lá que tiver a perseguição do anticristo e o povo que tiver tentando correr ainda para ser salvo, né? E aí as pessoas começam a tramar, por exemplo, para fugir, e as pessoas vão saber, ele vai saber. Porque ainda mais com a internet de tantos satélites que vai ser espalhado na Terra, as pessoas vão ser facilmente encontradas. As pessoas vão ter que viver realmente como se não tivesse acesso a tecnologia nenhuma. Porque se você tiver qualquer coisa tecnológica, qualquer coisa vai ter tecnologia. Então vai ser muito mais difícil. E fora também a questão da perda de privacidade, né? Deixa eu ver aqui mais. E outra coisa que eles também estão desenvolvendo, por exemplo, essa questão do Neurolink, também as pessoas vão ter, muitos médicos vão estar acompanhando seus pacientes através dessa questão do Neurolink também. Então, por exemplo, ele vai, pelo seu mapeamento, pelo seu histórico médico, o médico vai conseguir ver, por exemplo, se daqui a uma semana eu vou ter, por exemplo, alguma crise de ansiedade, vou ter algum surto de bipolaridade, de mudança de humor, ou se, por exemplo, meu corpo está diminuindo a imunidade, vai correr o risco de eu pegar alguma virose. E aí vai mandar uma resposta automática para o seu médico ou para algum familiar seu, e a pessoa vai ter acesso. Outra coisa também que a gente vai perder a privacidade, a gente vai nem saber as coisas que estão acontecendo com o nosso corpo, e a pessoa já vai estar sabendo, né? Vocês falar que as pessoas nem vão orar mais, né? Não vai nem orar mais. Nem vai pedir nada. Vai falar assim, eu vou ter uma doença daqui uns 3 anos, então não vou precisar mais. E também outra coisa que a gente tem que falar é que vai ser tudo, né? Como eu falei, tecnológico. Só que esse nível de controle máximo em si, essa redenção, que a gente... essa redenção que tem a ver, esse controle absoluto aí que vai ter na Terra, realmente vai ser só na era do anticristo mesmo, porque que vai ser esse nível de controle, de saber tudo que está acontecendo, vai ser, eu acredito, né, que vai ser quando a igreja já não estiver aqui mesmo, a gente vai presenciar o início, o comecinho, vamos ver algumas coisas acontecendo, como a gente já tem visto. E tudo que a gente acha que não deu certo antigamente vai acontecer. E ainda tem coisa ainda que eles nem divulgam estudos, né? Porque eles fazem pesquisas e estudos o tempo inteiro. Então tem coisa que a gente nem tem conhecimento ainda do que vai vir. E é isso. Pastor Heitor, é interessante que a Natália estava comentando comigo aqui e ela até esqueceu de falar. Nesse período aí, que a gente tem que entender? A internet vai ter evolução, as coisas vão evoluir, né? É ruim? Não, é bom. Só que o grande problema é hoje a gente pegar, fazer um estudo desse e a pessoa pensar assim, a partir de semana que vem eu não uso mais celular, não vou comprar mais nada, vou me isolar. Isso não vai resolver, porque até essa centralização, esse comando todo do anticristo, a igreja não vai estar aqui.
Então, tudo isso que vier nesse período é para a gente estar atento, porque são os sinais que Jesus falou, né? Eu acredito que seja isso. Deus sempre avisa o povo dele antes de acontecer qualquer coisa, né? Sim, Deus sempre avisa. Então, é para a gente acompanhar os sinais, estar atento às coisas que estão acontecendo, esse acordo de paz, tudo isso que tem sido falado, a gente tem que acompanhar para a gente entender biblicamente e casando as profecias. Verdade. Muito bom. Você vê que claramente, depois que a Natália falou, a pastora Mary aí, e nós lemos aí 3 versículos de Apocalipse 13, né, mostrando claramente que as coisas são linkáveis. Muita gente acha que a Bíblia não trata dos assuntos futuros, né? E é muito claro, primeiro um controle populacional, é isso que o texto está dizendo, né? Todos, ele fala, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, faz que lhes seja dada certa marca, ou seja, é sobre toda a terra, não é para que ninguém possa comprar ou vender, ou seja, o que a Natália trouxe aqui para nós é que existe um arcabouço tecnológico que vai fazer exatamente esse papel de controle das pessoas, e as pessoas vão perder a sua liberdade. E como a Natália bem disse, né, isso é um ensaio que nós estamos vivendo hoje, a questão do coronavírus, é um ensaio, eles ficam ensaiando, o sistema fica ensaiando para que quando a gente viva esse período, né, espero que nós, os vencedores, estejamos arrebatados, mas para que quando as pessoas viverem esse período, elas não vão se assustar tanto. E aí tem filmes falando sobre isso, tem séries, a tecnologia vai avançando, aí começa carro autônomo que já existe, né? Carro que dirige sozinho, aí já começa robô que faz muita coisa dentro de casa, aí já começa microchips que vão sendo implantados na pele para meios de pagamento, ao invés de usar cartão, você usa para proteção, entre aspas, um microchip, enfim, uma série de coisas, né? Para quem gosta de curiosidade, basta pesquisar um pouco sobre um cara chamado Elon Musk, que é o fundador da Tesla, e sobre o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, os projetos que esses caras têm para controle populacional, não é? E aí você vê que a Natália falou aí sobre alguns mecanismos de fake, né? O tal do deep fake, que é para desvirtuar o que é verdade, o que é mentira, as pessoas não vão conseguir mais acreditar em nada, ou seja, está sendo criado um sistema que está cumprindo claramente Apocalipse 13, 16, 17, 18. As pessoas serão marcadas com algo tecnológico de controle. Não é um outro dado que vale a pena a gente comentar é que com a crise do coronavírus nunca se viu tanto a população mundial dependente dos governos. Você vê auxílio emergencial no Brasil, mas os bancos centrais do mundo inteiro, né, os poderes do mundo inteiro imprimindo dinheiro e fazendo com que as pessoas que estão desempregadas dependam do governo. E o governo nada mais é do que uma forma de controle das pessoas. As pessoas vão ser controladas. Estamos sendo controlados já no nosso ir e vir. As pessoas estão tendo que usar, vamos dizer assim, entre aspas, uma certa marca, que é a máscara, não é? Senão não pode sair na rua. Já estão falando de proibição de viagem para quem não tiver a vacina, ou seja, as pessoas vão perder a capacidade de ir para o lugar que elas querem, sem a vacina. Tudo em nome de uma proteção e de uma paz mundial. Então, falando um pouco aí das coisas que estão acontecendo e fazendo um link com o Apocalipse 13, e a Natália trouxe aí esse compêndio de tecnologia 5G e de controle das pessoas por essa tecnologia, a gente vê claramente um link com Apocalipse 13, versículos 16, 17, 18, uma marca que muita gente diz que é apenas um microchip, mas é muito mais do que isso, é um sistema que está sendo criado e as pessoas, na verdade, apesar de saberem que aquele cara é o anticristo, né? Aquele que vai governar o mundo é o anticristo, as pessoas vão se sentir inoperantes, elas vão falar, eu não posso deixar de ter essa marca, senão eu não compro, não vendo, não viajo, não vivo mesmo. Elas vão ser, inclusive, taxadas de fanáticas, né? Como é que você não pode? Essa marca é inofensiva, isso aí é para facilitar a sua vida. Então, o sistema está sendo criado, e essa que era a mensagem
dessa aula que a Natália trouxe, junto com a pastora Mary, para a gente entender que aquilo que está na Bíblia está se cumprindo vagarosamente, não é? Sempre com esse cuidado de apenas ensaio, mas vai chegar um momento que as coisas vão ficar claras. Não é? E nós falamos isso semana passada. O texto muito importante para todo mundo aqui está muito bem estudado nesse texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 12, que fala que aquele que detém o anticristo, que somos nós, né? O Espírito Santo em nós, quando o anticristo aparecer, nós ainda vamos deter ele por um tempo, até que nós seremos arrebatados, e aí o anticristo vai dar as caras e o negócio vai ser muito feio, né? O negócio vai ser muito feio. Então, sobre isso que foi apresentado para nós, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria fazer um comentário? Podem ficar à vontade. Ô, pastor, eu tenho uma amiga e ela fala muita coisa assim que não acredita nada na Bíblia. Uma vez eu estava até falando com ela como que você pode não acreditar se muitas... Eu nem sabia dos capítulos de Apocalipse, assim, não. Eu comecei a ler agora, né? Tem pouco tempo. E eu fui e falei com ela. Então, ler Apocalipse, tudo que tem lá já está acontecendo. Isso aí eu falei sem saber. Agora, sabendo, a gente fica até assim mais certa, né? De que tudo que está ali é um acontecimento. Que eu não sei quando eu era pequena. Eu lembro das pessoas falando que a gente ainda ia ver pessoas na televisão conversar com ele. Não chegou nisso, mas já chegou no celular. Com certeza. Né? E isso aí é as pequenas coisas que estão acontecendo. Então, muito mais poderão vir com essa mudança de tudo aí, né? Eu não acho nada impossível. E coitado de quem não acredita nas coisas que estão para vir. Verdade, verdade. É muito claro, né? É muito linkada as coisas e a Bíblia é um livro absurdamente, impressionantemente atualizado, né? Você vê que essas coisas que a gente está lendo aqui parece que está falando de hoje e as pessoas talvez não entendam, mas quando você começa a ver essa tecnologia, esse sistema todo, você vê que claramente tem a ver com esse governo, com esse controle populacional e as coisas estão acontecendo. Quem não crê acaba ficando um pouco descontextualizado e ficando para trás, né? Porque não faz sentido não crer em algo que está tão ligado com os dias de hoje. Eu queria só, para a gente tentar terminar o Apocalipse 13, né, que a gente está falando do anticristo, ler aqui com vocês os versículos 3, 4 até talvez o 10, para a gente dar uma panorâmica e linkar com aquilo que a Natália falou, para a gente entender essa questão do governo do anticristo. Quem não veio na aula passada, eu recomendo fortemente que você leia 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 12, e Daniel capítulo 7. Quem veio na aula passada, nós fizemos o link, né, de Daniel 7 com Apocalipse 13, inclusive com a mesma nomenclatura, falando claramente que o anticristo, e aí eu queria que todo mundo ficasse ciente, o espírito do anticristo já existe na Terra, e a Bíblia fala de vários anticristos que estão na Terra desde o início, não é? Ou seja, o espírito do anticristo ele foi manifesto aí em Apocalipse 13, versículo 2, fala que a besta era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e nós falamos semana passada que esse leopardo, urso e leão representam impérios que ao longo da história foram matando cristãos, perseguindo cristãos, né? O leão, a Babilônia, o urso, o Império Medo-Persa, e o leopardo, o Império Grego. E aí você vê que ao longo da história, vários anticristos foram surgindo, vários impérios malignos foram destruindo cristãos, matando cristãos, e essa figura do Apocalipse 13, 2 é a besta, né? Besta na Bíblia não tem a conotação que a gente está acostumado. Para brasileiro, besta é uma pessoa boba, fulano é uma besta. E aí eu falei semana passada, para a Bíblia, na linguagem do grego,
besta é um animal feroz. Então, a besta, você vê que ela tem características de leopardo, de urso e de leão. Ou seja, ela é a mistura de toda a maldade da história da Terra. Então, a besta, que é o anticristo, que é uma pessoa, ela é a mistura de toda a maldade da Terra, da história da Terra. Ela é como se você pegasse tudo de ruim dos impérios ruins que foram passando ao longo do tempo e colocasse em um só homem. Então, por isso que a besta tem características de leopardo, urso e boca de leão, conforme Daniel capítulo 7. E nós falamos também semana passada que essa besta, ela é essa junção, né, desses poderes malignos, e ela será um governo. Por isso que o texto fala de trono e de autoridade. Versículo do Apocalipse 13, versículo 2. Né? Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono a grande autoridade. Só para testar vocês aqui, alguém lembra o que é, por que é a besta do mar? O que tem a ver o mar com a besta? Quem lembra aí o link do mar? Quem lembra? Por que o anticristo é chamado da besta do mar? Quem lembra? Quem anotou aí? Quantos lembram aí? Por que o anticristo é a besta do mar? Ninguém lembra? Meu Deus. Não é possível. Peraí. Estou esperando. Estou procurando, pastor. Essa aula foi dada passada, né, pastor? Mateus, em nome de Jesus, vai postar no YouTube aí, e aí vocês vão poder ver quem perdeu. Porque eu não participei da aula passada, não. Pronto. Mas você só vai descobrir agora por que é a besta do mar. Porque ou a irmã Sônia, ou a irmã Justa, que está procurando no caderninho dela atentamente. Ô, Flávia, você não anotou, não? Você anota tudo? Vamos salvar aqui. Vamos dar aí o link, o que tem a ver. Responde aí, Flávia. A besta, sim. Cri. Vamos lá. Dica. Começa com a referência bíblica que fala do mar, que eu falei semana passada, começa com I. Depois vem o S. Is. E que ninguém sabe. Eu não estou sabendo, não. Anotem aí com a caneta vermelha. Isaías 57, 20. Isaías 57, 20. Anotem aí com caneta vermelha. E Apocalipse 17, 25. Eu não vou ler porque não dá tempo, fala da semana passada. O mar representa as nações. Isaías 57, 20 e Apocalipse 17, 15? 17, 15. O mar representa as nações mundanas. Ok? Por isso que a besta que emergiu do mar, ou seja, a besta que saiu das nações mundanas. E mar fala de agitação, né? Mar tem ondas, é agitado, turbulento, ou seja, a besta vai vir de uma turbulência, o anticristo vai vir de uma grande crise global, das nações mundanas, de uma grande crise. Então pensa em uma grande crise, um rumor de guerra, uma pandemia, uma epidemia, aí vem a besta que vai resolver os problemas desta crise. Então, versículo 3 de Apocalipse 13 diz o seguinte, vamos lá. Apocalipse 13, 3. Abram aí, 3. Acordem. Vou soltar perguntas aqui nominais, e aí é bom que vocês ficam bem atentos aí, porque quando eu chamar o seu nome, você já me responde. Apocalipse 13, 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha que coisa interessante. Então, primeira coisa, haverá um golpe de morte, ou seja, haverá alguma guerra, haverá alguma ferida, pode ser física no próprio anticristo, ou pode ser na nação que o anticristo virá, mas haverá algum fenômeno que vai ferir, haverá um golpe, haverá um problema mundial que vai ferir a besta, que vai gerar problemas para esta pessoa que nós estamos chamando de besta, que emerge do mar, que a Bíblia chama de anticristo. E esse anticristo, o que vai acontecer com ele? Essa ferida vai ser curada.
Então vai haver algo milagroso, algo que a gente não sabe mensurar, mas alguma pessoa vai aparecer em todos os jornais, vai aparecer em tudo que é canto do mundo, alguma pessoa que vai ser ferida e que vai ser milagrosamente curada, tá certo? E todo mundo vai ficar maravilhado com o que vai acontecer com o anticristo. Ou seja, já é um sinal que aquele é o anticristo. Lembrando que, eu falei semana passada, os vencedores da igreja verão o começo, verão quem é o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 até o 12. A igreja vai ver o anticristo, vai saber que ele é o anticristo, tá certo? Mas, quando houver uma apostasia no mundo, quando houver uma turbulência, por isso o mar, né? A besta que emergiu do mar, o anticristo vai ser ferido e ele vai ter algum fenômeno que vai acontecer com ele, ele vai ressurgir. Ou ele vai ser curado, ou ele vai conseguir trazer alguma solução para o mundo inteiro e para a nação que ele governa. Alguma coisa vai acontecer com o anticristo e ele vai conseguir resolver e o mundo inteiro vai ficar maravilhado com ele. Ou seja, é uma figura mundial. E aí está dizendo aí, toda a terra se maravilhou e começou a seguir a besta. É um fenômeno mundial que o anticristo vai mostrar o seu poder. E aí, para quem for ficar aqui, se prepare, que ele vai ficar muito poderoso no mundo. Provavelmente será um governo mundial, ou o líder da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, vai ter uma preponderância de liderança no mundo. A gente não sabe como vai ser. Se vai ser um governo propriamente dito, ou se vai ser uma junção de governos para cumprir as ordens dessa besta. Mas ele vai surgir de algo que vai acontecer com ele ou com a nação dele, e ele vai ter uma preponderância mundial, uma liderança no mundo inteiro. Né? É o que está aí em Apocalipse 13:3. E o versículo 4 diz: adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, tudo que Cristo tem, a besta vai querer copiar e a besta vai surgir, ou seja, o anticristo vai surgir como alguém de poder bélico muito grande, ou seja, poder de armas. Então, a nação que o anticristo governar, ou quando o anticristo estiver governando, o povo vai dizer: ninguém pode vencer esse cara. Esse cara tem um poder extraordinário. Esse cara tem o poder dos exércitos do mundo inteiro em suas mãos. Ninguém pode pelejar contra ele. Ele é muito forte. E o versículo 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. Ou seja, a grande tribulação durará 3 anos e meio. E vai ser um caos aqui na Terra. Vai ser uma coisa terrível. Não é? Coisa que eu não quero estar aqui para ver. Não é? E só para a gente caminhar para o finalzinho, a gente atrasou aí uns minutinhos por causa da minha internet, o que o texto está dizendo é que o anticristo será adorado em todas as nações. Ou seja, a besta que emerge do mar, ela vai substituir realmente a figura de Cristo, e aí nós vamos ver já estamos vendo, né, um crescimento das religiões satânicas, um crescimento das religiões pagãs, um crescimento absurdo. Talvez a religião que mais cresce no mundo hoje, pasmem os senhores, é o satanismo. Né? Muita gente descrente. A Europa as igrejas na Europa já viraram teatros, restaurantes. A fé cristã na Europa já não existe. A Europa provavelmente vai ser o berço do anticristo. Não é? Talvez o Brasil é o único país que tem se salvado no mundo inteiro, mesmo assim sofrendo muito, mas vai haver um crescimento de uma religião satânica mesmo. Por isso que as nações do mundo inteiro vão adorar pessoas e vão adorar a figura do anticristo. Você vê que quem não é satanista hoje, muita gente, quando não é satanista, é humanista. Coloca a figura do homem no centro do universo, coloca a figura do homem como digna de adoração. Então, as pessoas adoram o corpo, adoram a sua própria imagem, não é? Adoram, muitas vezes, um preceito filosófico, uma ideia de vida, ao invés de adorarem a Deus. E o anticristo vai personificar, ele vai ser a pessoa que vai
canalizar essa adoração ao homem. Não é? E quem está adorando o anticristo, automaticamente vai adorar também a Satanás, que é o dragão. Então vai ser um tempo de muita, muita adoração a Satanás, literalmente. Isso não vai ser velado, gente. Isso não vai ser escondido, não. Isso vai ser aberto para todo mundo. E as pessoas verão que aquele cara é poderoso e vão adorar ele e vão adorar também aquilo que ele prega. Só como figura ilustrativa. Já tem, inclusive, aí muito divulgado nas redes sociais e nos sites mais famosos de notícia, que a China, que tem o símbolo que é o dragão, a Natália falou muito da China hoje, a China, o governo da China, né, o ditador chinês, que é o tal do Xi Jinping, ele tem jogado várias vezes igrejas no chão, símbolos do cristianismo estão sendo tirados de vários lugares, e lá na China é proibido você ter religião, você deve adorar e deve prestar culto exclusivamente ao Estado chinês e exclusivamente ao ditador chinês. Na Coreia do Norte, ainda pior, né? Para quem tem curiosidade, depois dá um Google aí, tem uma reportagem do Fantástico na Coreia do Norte. Lá é proibido expressamente qualquer religião e o ditador coreano do Norte é chamado de Deus. As pessoas são obrigadas a adorarem aquele ditador e adorar mesmo. Tem a religião com o nome dele, que é aquele gordinho lá, o gordinho norte-coreano, né? Com aquela figura que vocês conhecem. Ele é adorado lá na Coreia do Norte. Vocês lembram aí da figura do... Como é que ele chama? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Olha o nome do endemoniado. Kim Jong-un. Então, você vê que os sistemas estão sendo preparados. O socialismo já é um ensaio do sistema do anticristo, porque o socialismo prega o ateísmo. Toda pessoa socialista, por isso que de vez em quando eu vejo uns crentes aí, sou a favor do PSOL, sou a favor do PT, sou a favor... O cara nem sabe o que é socialismo. Ele nunca leu sequer uma página do livro do Karl Marx. Karl Marx, que é o fundador do socialismo. O socialismo, todo socialista prega o ateísmo, ou seja, não existe Deus. Todo socialismo prega o humanismo, ou seja, o homem no centro do universo. E todo socialismo prega um governo único no mundo inteiro. Então, você vê que o socialismo é um ensaio desse governo aqui. Porque o que as pessoas vão dizer na época do anticristo? Quem pelejará contra ele? Ou seja, eles vão olhar para a figura do anticristo e vão falar: esse cara é muito poderoso, esse cara tem dinheiro, esse cara tem poder, esse cara tem autoridade. Ninguém pode vencer o anticristo. E é exatamente essas as ideias que estão sendo difundidas na China e na Coreia do Norte. É apenas um ensaio. Versículo de número 6. Abriu a boca, Apocalipse 13:6, gente. Estou correndo aí, mas vão lendo comigo aí. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e lhe difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, muita gente me pergunta, que santos são esses? Depois que os vencedores forem arrebatados, gente, só para ficar claro, Apocalipse 12, né? Nós, os vencedores, seremos arrebatados antes dessa perseguição do anticristo. Lembra da figura do dragão perseguindo a mulher no deserto? Ou seja, o anticristo vai começar a perseguir quem? Aqueles que ficarem da descendência de Jesus. Aqueles que ficarem da descendência de Deus. O povo judeu e também os da igreja que ficarem. Então, esses santos aqui são os santos relacionados ao povo judeu e relacionados àqueles que não são os vencedores que vão ficar aqui. Então, é muito triste saber que vai ficar gente aqui que a Bíblia chama de santo, que são o povo judeu e o povo da igreja que ficar, e estes serão o quê? Eles serão objeto de peleja, né? Vai ter guerras civis contra os santos. Vai ter perseguição de tiro mesmo, de matar, de enforcar, igual acontece lá no Estado Islâmico. Vocês já viram notícia de como é que os cristãos são tratados lá no Oriente Médio pelo Estado Islâmico? Quem tem curiosidade, pesquisa aí no Google.
enforcamento, as pessoas são assassinadas. Então, todas as pessoas que têm a fé cristã e que não tiverem a marca da besta, não é? Elas serão perseguidas, elas serão objeto de peleja, vai ter uma guerra civil contra essas pessoas. Não é? E aí o versículo 8 está dizendo: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí o texto diz, se alguém tem ouvidos, ouça, versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, essa é a segunda oportunidade, tanto para Israel, quanto para aqueles que ficarem, de serem salvos. Mas não serão salvos pela fé. Serão salvos pela perseverança e fidelidade. Ou seja, vão ter que negar a marca da besta, vão ter que negar a figura do anticristo e não vão adorar ao anticristo. E o resultado, serão perseguidos por esse governo mundial do anticristo. Né? Corri demais esse finalzinho para a gente sair de Apocalipse 13, né? E semana que vem vai ser a última aula de Apocalipse. Tá certo? Perguntas, comentários para a gente ir para a parte final. Eu vou fazer aqui a conclusão depois das perguntas. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão comigo aqui, gente? Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Ah. Santos, que foi citado nesse versículo que o senhor falou aí, o senhor acredita que é a descendência de Jesus, ou seja, são os judeus, ou a descendência de Jesus pela fé? Repete a pergunta que eu não entendi. O senhor falou que os santos que vão ficar para lutar contra a besta e serão vencidos por ela, segundo o texto, é a descendência de Jesus. Essa descendência de Jesus é a descendência por ser judeu ou por ser cristão? Que é pela fé, né? A mulher. Os dois? É a mulher de Apocalipse 12. A mulher foi perseguida. Então, quando você vai em Apocalipse 12, 6, diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse, durante 1.260 dias. E aí fala, houve peleja e tal, ou seja, o dragão perseguindo a mulher durante 1.260 dias, é exatamente 42 meses de Apocalipse 13:5, e é exatamente os santos que a Bíblia está dizendo, ou seja, aqueles que ficarem, que não for o filho varão. O filho varão são os vencedores, ok? Ou seja, a mulher e os santos aqui fazem um paralelo. É a nação de Israel e também a igreja, né? A totalidade do povo de Deus. Exatamente. Beleza. Pastor Heitor, é interessante também a gente falar no versículo 6, que fala que o anticristo ele vai profanar o templo. E em Israel já está quase tudo preparado, né? Só não acharam a Arca da Aliança ainda. Mas está tudo preparado para receber o anticristo. Na verdade, eles estão esperando o Messias, mas vai ser o anticristo que vai profanar. Igual houve na época antes, né, de Jesus, naquele período do silêncio, que teve aquela profanação no templo, né? E depois disso vai se abrir uma guerra, porque os judeus vão se despertar para ver que está tudo errado, que aquele cara que está lá, aquele poder político que está lá, não é o Messias que eles estão esperando. Aí que começa a guerra e a perseguição entre os santos, né, que são a igreja que ficou, mais o povo de Israel, correto? Correto. Exatamente. A gente não teve tempo de falar aqui, depois a gente pode falar um pouco, mas há uma profecia de Daniel e Jesus cita ela, em Mateus 24, que é o anticristo vai profanar o lugar santo, né? Para isso tem que haver, inclusive, a construção do terceiro templo, né? Vai haver a construção do terceiro templo, a gente já tem 2 templos construídos na história de Israel, os 2 foram destruídos e
lá no Monte do Templo, né, que é aquele lugar onde fica aquela cúpula dourada, famosa em Jerusalém, que é um templo para os muçulmanos. Ali vai ser construído um terceiro templo naquela região, e ali o anticristo ele vai profanar o lugar santo, ele vai simplesmente tirar Deus do centro e vai ficar ele no centro, ele vai profanar tudo, e aí os judeus vão falar, opa, peraí que esse cara aí tá meio esquisito. E aí vai haver essa guerra de Apocalipse 13:7, né? Que é a continuação do 6. Vai haver blasfêmias e foi-lhe dado o poder que pelejasse contra o santo. Ou seja, vai haver uma guerra aqui. Ou seja, o resumo é que a grande tribulação vai ser um tempo de guerra, de aflição, enfim. Esse aí vai ser o marco da divisão dos 3 anos e meio de paz para os 3 anos e meio da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais são 3 anos e meio de falsa paz, vamos dizer assim, né? Que é Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão. E os 3 anos e meio de muita complicação vai ser os 3 anos e meio de governo efetivo e de guerra civil e de pandemia e de crise. E aí o pessoal vai ver que realmente ele é o anticristo. Pastor Heitor. Fala, meu amigo, pastor Eloy. Quero fazer uma pergunta para o senhor, igual aquele guardião lá falou para Paulo. O que nós devemos fazer para que nós não fiquemos para a tribulação? Nós devemos fazer para que não fique na tribulação. Nós devemos fazer para que a tribulação está em Apocalipse. Vamos achar aqui. Está na igreja de Filadélfia, né? Versículo 10. Apocalipse 3:10. Então, pergunta o pastor Eloy, que é muito importante, que é o que nós devemos fazer para não estarmos nesse período de 3 anos e meio de grande tribulação e de guerra aqui. Está dizendo assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário de Deus, e daí jamais sairá. Então, o que nós temos que fazer para sermos vencedores e para Deus nos livrar dessa grande tribulação? A gente precisa guardar a palavra de Deus dentro de nós, né? A gente precisa aplicar a palavra de Deus, né? E temos de conservar aquilo que Deus nos deu, né? Ou seja, sermos vencedores no meio de uma igreja que está caída, de uma igreja que só quer frequentar culto uma vez por mês, de uma igreja que não quer ser fiel, de uma igreja que é desobediente, uma igreja que não se santifica, uma igreja que não ganha almas. No meio dessa igreja podre, a gente tem que ser vencedor nela. A gente tem que guardar a palavra de Deus em nós. E aí Deus vai nos livrar desse período, né? Nós não seremos perseguidos pelo anticristo. Nós veremos quem ele é, saberemos que ele é o anticristo, mas não passaremos pelo período crítico de 3 anos e meio que ele vai acabar com tudo aí. Ok? Atrasamos um pouquinho aí, cumprimos a 1 hora, mas é isso aí. Pessoal, vão semana que vem a gente termina essa parte da Escola de Discípulos do Apocalipse e a gente entra depois em outros temas. Essa escola vai continuar e eu quero que vocês me ajudem a convidar as pessoas. Não é para diminuir o número de alunos, é para aumentar, né? E vamos fazer 40 minutos de aula a partir das próximas e não 1 hora mais, mas vamos fazer uma coisa bem produtiva para a gente continuar estudando a palavra de Deus, né? Nós precisamos disso. Tá certo? Então vamos semana que vem fechar com chave de ouro, provavelmente falando sobre o período do milênio, né? Então, muita gente é curioso, como é que vai ser o reino. E promete ser interessante a aula de semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado, Natália, foi muito bom aquilo que você falou. Obrigado, pastora Mary. Obrigada a você, pastor. E vamos ver se depois fica salvo aí no YouTube essas coisas para o pessoal ver. Beleza?
Amém. Justa, ora por nós aí, mano. Amém, Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo. Graças te damos, Senhor poderoso, por essa aula que nós tivemos agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor poderoso, usar a nossa mente, para que nós venhamos, Senhor poderoso, gravar o que foi falado, Senhor poderoso, e passar também para as outras pessoas, como alerta, Senhor poderoso, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pela vida do pastor, que nos ensinou nesta noite, pela vida, Senhor poderoso, da irmãzinha também, que nos deu esse alerta, Senhor poderoso, em nome de Jesus. Seja com todos nós, Pai. Em nome de Jesus, nos dando uma ótima noite, Senhor. Graças te damos por esse alerta que o Senhor nos deu nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu vou mandar, a Natália me mandou aqui, eu vou mandar o estudo que ela fez no Word, pra vocês darem uma lida. E eu vou mandar uma outra coisa também, e fica só de curiosidade. Quem é curioso, um estudo sobre a possível vacina do coronavírus, fazendo uma relação da vacina com essa tecnologia 5G. Muito interessante, faz sentido a gente dar uma estudada. E aí depois vocês me contam o que vocês acharam aí. Vai ter a live do TSD agora às 10h30. Quem quiser participar, está mais convidado. Um tempo de oração somente. Não vai demorar, não. Vai ser um tempo de oração. Tá bom? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Abençoe o senhor também, pastor. Paz. Um abraço. Paz.